Capítulo 4. Do título eleitoral. Art. 68. A via impressa do título eleitoral será confeccionada com informações, características, formas e especificações constantes do modelo anexo 1º. Parágrafo único. Nos títulos eleitorais expedidos em decorrência da utilização da sistemática de coleta de dados biométricos, constará a expressão identificação biométrica. Art. 69. A via digital do título eleitoral será expedida por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, e-Título, ou outro que venha substituí-lo, e deverá observar as normas de acessibilidade, na forma da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e dos protocolos técnicos aplicáveis. Parágrafo único. O aplicativo de que trata o caput deste artigo deverá estar disponível nas lojas virtuais para dispositivos móveis. Art. 70. Para a obtenção da via digital do documento, serão exigidos dados mínimos acerca da identidade da pessoa eleitora. Primeiro, é obrigatória a coincidência dos dados informados pelo eleitor ou pela eleitora com os constantes do cadastro eleitoral. Segundo, na hipótese de inexistência de nome de pai ou mãe no documento de identificação, a pessoa deverá preencher a opção "Não consta" no campo destinado a essa informação. Art. 71. A validação da via digital do título de eleitor poderá ser realizada nas páginas do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais na internet, ou pela leitura do QR Code disponível no próprio aplicativo. Art. 72. O eleitor ou a eleitora que tenha biometria registrada na Justiça Eleitoral poderá utilizar a via digital do título de eleitor como identificação para fins de votação, devendo respeitar a vedação legal ao porte de aparelho de telefonia celular dentro da cabine de votação. Art. 73. Quando registrado no cadastro eleitoral, o nome social constará da via impressa e digital do título eleitoral. Art. 74. O eleitor ou a eleitora que possua inscrição eleitoral regular ou suspensa poderá solicitar, a qualquer tempo, a impressão do título eleitoral, e segunda, a via digital do título eleitoral por meio do aplicativo. Primeiro constará como data de emissão do título, seja a via impressa ou digital, a do requerimento da última operação eleitoral efetivada. Segundo, o título eleitoral impresso ou digital comprova o alistamento e a existência de inscrição regular ou suspensa na data de sua emissão, mas não faz prova da quitação eleitoral ou da regularidade de obrigações eleitorais específicas. Terceiro, a via impressa do título somente será entregue o atendente da Justiça Eleitoral à pessoa eleitora, vedada a interferência ou intermediação de terceiros. Capítulo V. Da fiscalização dos partidos políticos. Art. 75. Os partidos políticos, por suas delegadas e seus delegados poderão acompanhar os requerimentos de alistamento, transferência, revisão, segunda via e quaisquer outros, bem como a emissão e entrega de via física de títulos eleitorais previstos nesta resolução. Segunda, requerer cancelamento de inscrição eleitoral com fundamento em inobservância de requisito legal, observado o procedimento previsto nos arts. 63 a 65 desta resolução. Terceira, examinar, mediante assinatura de termo de confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, sem perturbação dos serviços e na presença de servidor ou servidora, os documentos relativos às operações de alistamento, transferência, revisão, segunda via e revisão de eleitorado, deles podendo requerer cópia, de forma fundamentada à autoridade judiciária, sem ônus para a Justiça Eleitoral. Art. 76. Para os fins do artigo 75 desta resolução, os partidos políticos poderão manter até 4 delegados ou delegadas perante o Tribunal Regional Eleitoral, e até 3 delegados ou delegadas em cada zona eleitoral, que se revezarão não sendo permitida a atuação simultânea de mais de um ou uma de cada partido. Primeiro, as indicações de delegados e delegas serão feitas pela respectiva esfera partidária por meio de anotação em sistema próprio da Justiça Eleitoral de gerenciamento de informações relativas a partidos políticos. Segundo, o delegado ou a delegada indicado, para atuar perante o Tribunal Regional Eleitoral, poderão representar o partido, na circunscrição, diante de qualquer juízo eleitoral. Terceiro, havendo a solicitação de permanência de delegados ou delegadas de mais de 3 partidos em um cartório eleitoral, o juízo eleitoral poderá instituir escala de revezamento, a fim de não prejudicar os trabalhos cartorários.
Capítulo 6º. Do batimento de dados biográficos e de dados biométricos. Seção I. Disposições gerais. Art. 77. O batimento consiste em procedimento que compara dados mantidos nos cadastros do Tribunal Superior Eleitoral, com a finalidade de aferir se cada pessoa mantém apenas uma única inscrição eleitoral. Art. 78. O Tribunal Superior Eleitoral realizará batimentos de dados biográficos e biométricos em âmbito nacional com o objetivo de identificar situações que exijam averiguação, e segunda, expurgar inconformidades e outras irregularidades de inscrições eleitorais. Parágrafo único. As inconformidades a que se refere o inciso I do caput deste artigo consistem em uma das seguintes situações que demandarão tratamento: a duplicidade quando houver indício de que uma única pessoa possui duas inscrições eleitorais, em decorrência de uma inscrição indevida, seja por equívoco no atendimento ou pela tentativa maliciosa de obtenção de uma segunda inscrição eleitoral. B. Pluralidade quando houver indício que uma única pessoa possui três ou mais inscrições eleitorais, em decorrência de inscrições indevidas, seja por equívoco no atendimento ou pela tentativa maliciosa de obtenção de múltiplas inscrições eleitorais, e C. Incoincidências quando, na realização de transferência ou revisão eleitoral, forem coletados dados biométricos que não coincidam com os já constantes do cadastro para a inscrição eleitoral transferida ou revisada, indicando um possível equívoco de atendimento ou a utilização indevida de dados da pessoa por outrem. Art. 79. As operações de alistamento, transferência e revisão somente serão incluídas no cadastro ou efetivadas após submetidas a batimento de dados biográficos. Parágrafo único. A inclusão ou efetivação da operação não impede a adoção de medidas posteriores destinadas a identificar inconsistências, hipótese na qual será observado o procedimento previsto nos arts. 63 a 67 desta resolução. Art. 80. Detectada a inconformidade, a inscrição ficará sujeita à apreciação e decisão de autoridade judiciária. Primeiro, em um mesmo grupo de duplicidades ou pluralidades apuradas no batimento biográfico, as inscrições mais recentes serão consideradas não liberadas, salvo se tratar de inscrições atribuídas a pessoas gêmeas, as quais serão todas identificadas em situação liberada. Segundo, em caso de o agrupamento a que se refere o primeiro deste artigo, contar com inscrição de pessoa gêmea e inscrição para a qual não foi indicada essa condição, esta será considerada não liberada. Terceiro, em um mesmo grupo de incoincidências apuradas no batimento biométrico, todas as inscrições envolvidas serão consideradas não liberadas. Seção 2ª. Do processamento das inconformidades. Art. 81. Realizado o batimento, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá relação dos grupos de inscrições, ou RS envolvidos em duplicidade, pluralidade ou incoincidência, emitida por ordem de número de grupo, contendo os dados necessários à individualização dos eleitores agrupados. Segunda, comunicação eletrônica dirigida à autoridade judiciária incumbida da apreciação do caso, noticiando a existência de inscrição envolvida em duplicidade, pluralidade ou incoincidência, para devido processamento. Terceira, notificação, na forma do caput e do primeiro do artigo 55 desta resolução, dirigida ao eleitor cuja inscrição estiver em situação não liberada, para que, no prazo de 20 dias a contar da data do batimento, requeira a regularização de sua situação eleitoral. Art. 82. Recebida a comunicação de que trata o inciso 2º do artigo 81 desta resolução, a autoridade judiciária deverá, de ofício e imediatamente, determinar a autuação dos procedimentos no PG e publicar, no sítio do Tribunal Regional, edital informando as inscrições agrupadas. Parágrafo único. O edital ficará disponível pelo prazo de 20 dias a contar do batimento. Art. 83. Sendo possível concluir, desde logo, que o grupo é formado por pessoas distintas, o juiz determinará a regularização da situação da inscrição do eleitor, que não possuir outra liberada, regular ou suspensa. Art. 84.
Não sendo possível concluir de plano pela inexistência da irregularidade, o juiz poderá determinar as diligências que entender necessárias para a apuração da irregularidade, inclusive mediante expedição de ofício à zona eleitoral, a que pertencem as demais inscrições envolvidas na duplicidade ou na pluralidade. Primeiro, ainda que concluídas as diligências, a decisão de cancelamento somente poderá ser proferida após o transcurso do prazo assinalado ao eleitor para regularizar sua situação. Segundo, em situações excepcionais, nas quais seja possível ao juízo eleitoral aferir de plano o equívoco na informação do endereço pelo eleitor e houver meios para localizá-lo, o juiz eleitoral poderá, se entender necessário, renovar a notificação prevista no inciso 3º do artigo 81 desta resolução, mantida a contagem do prazo já iniciada desde o batimento. Art. 85. No prazo para sua manifestação, o eleitor poderá, por petição simples dirigida ao juiz, prestar esclarecimentos, juntar documentos, identificado erro nos dados informados, requerer sua retificação. Parágrafo único. Não será exigida a representação por advogado, podendo o eleitor apresentar a petição em via manuscrita, a ser digitalizada e inserida no PG pelo servidor da Justiça Eleitoral, ou se valer do sistema digital de peticionamento avulso no PG. Art. 86. Fim do prazo de manifestação do eleitor e concluídas as diligências, o juiz eleitoral decidirá, assegurando a cada eleitor a manutenção de apenas uma inscrição e determinando o cancelamento de outras que a ele pertençam, lançando-se o código AS respectivo. Primeiro, comprovado que as inscrições agrupadas no batimento biográfico pertencem a pessoas gêmeas ou homônimas, deverá ser comandado o respectivo código AS. Segundo, para os fins do primeiro deste artigo reputam-se a. Gêmeas as pessoas comprovadamente distintas que sejam irmãs e tenham filiação, data e local de nascimento idênticos, e b. Homônimas as pessoas comprovadamente distintas que, excetuadas as gêmeas, possuam dados iguais ou semelhantes, segundo critérios previamente definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Terceiro, até que sobrevenha a decisão referida no caput, a inscrição agrupada em duplicidade ou pluralidade identificada no batimento biográfico não poderá ser objeto de transferência, revisão ou segunda via. Art. 87. Identificada a situação em que a mesma pessoa possua duas ou mais inscrições eleitorais liberadas ou regulares, agrupadas ou não pelo batimento de dados biográficos, o cancelamento recairá preferencialmente na seguinte ordem: I. Na inscrição mais recente, efetuada contrariamente às instruções em vigor. Segunda, na inscrição que não corresponda ao domicílio eleitoral do eleitor ou da eleitora. Terceira, na inscrição que não foi utilizada para o exercício do voto pela última vez. Quarta, na mais antiga. Art. 88. Serão canceladas todas as inscrições, lançando-se o AS respectivo se não for possível: a. Identificar a titularidade das inscrições, ou b. Afastar a incoincidência verificada no batimento de dados biométricos e determinar com precisão qual inscrição deve ser mantida. Parágrafo único. A ordem prevista neste artigo poderá deixar de ser observada, com vistas a atender ao legítimo interesse da pessoa na conservação de uma específica inscrição eleitoral. Art. 89. Publicada a decisão e adotadas as providências de que trata o artigo 86 desta resolução, o juiz ou a juíza eleitoral determinará a intimação do eleitor ou da eleitora, cuja inscrição tenha sido cancelada, para, querendo interpor recurso no prazo, e na forma do artigo 58 desta resolução, ou, desde logo, providenciar a regularização de sua situação eleitoral por meio de RAI. Parágrafo único. O processamento do recurso de que trata o caput deste artigo observará, no que couber, o disposto nos arts. 59 a 62 desta resolução. Art. 90. Encerrado o prazo para processamento dos casos de duplicidade ou pluralidade sem que haja decisão de autoridade judiciária competente em sentido contrário, a inscrição liberada passará a figurar como regular e a não liberada, caso exista no cadastro, como cancelada. Seção 3ª. Da apuração de ilícito penal. Art. 91.
confirmada a existência de duas ou mais inscrições em cada grupo relativas a uma mesma pessoa e afastada a hipótese de evidente falha dos serviços eleitorais, o Ministério Público Eleitoral será comunicado para avaliar a existência de indícios de ilícito penal eleitoral e, se for o caso, requisitar à Polícia Federal a instauração de inquérito policial. Primeiro disposto no caput deste artigo, não prejudica a requisição da instauração do inquérito por iniciativa de autoridade judiciária. Segundo, quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a polícia do respectivo estado terá atuação supletiva. Terceiro, concluído o inquérito ou requerida a dilação de prazo para sua conclusão, a autoridade policial que o presidir encaminhará os autos ao juízo eleitoral, ao qual couber a decisão na esfera penal, que os remeterá ao Ministério Público Eleitoral para, conforme o caso, manifestar-se sobre o pedido de dilação do prazo, oferecer denúncia ou requerer o arquivamento do inquérito. Quarto, arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, o juízo eleitoral comunicará a decisão à autoridade judiciária competente para adoção de medidas cabíveis na esfera administrativa. Seção 4ª. Da competência para apreciação das inconformidades. Art. 92. A decisão administrativa das duplicidades e pluralidades de inscrições identificadas pelo batimento biográfico, agrupadas ou não pelo batimento, inclusive quando relacionadas a pessoas que estão com seus direitos políticos suspensos, caberá. E, no tocante às duplicidades, ao juízo da zona eleitoral a que estiver vinculada a inscrição mais recente, tipo 1D, ressalvadas as hipóteses previstas nos 1º a 3º deste artigo. Segunda, no tocante às pluralidades. A. Ao juízo da zona eleitoral quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral, tipo 1P. B. A Corregedoria Regional Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de um mesmo estado ou do Distrito Federal, tipo 2P. C. A Corregedoria Geral Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de estados diversos, tipo 3P. Primeiro, as decisões de situação relativa à pessoa que perdeu seus direitos políticos, tipo 3D, e de pluralidades decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições, requeridas em circunscrições distintas, com um ou mais registros de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos, tipo 3P, serão da competência da Corregedoria Geral Eleitoral. Segundo, as decisões das duplicidades envolvendo inscrição e registro de suspensão da base de perda e suspensão de direitos políticos, tipo 2D, e das pluralidades decorrentes do agrupamento de uma ou mais inscrições, requeridas na mesma circunscrição, com um ou mais registros de suspensão da referida base, tipo 2P, serão da competência da Corregedoria Regional Eleitoral. Terceiro, na hipótese de duplicidade envolvendo inscrições atribuídas a pessoas gêmeas ou homônimas comprovadas, existindo inscrição não liberada no grupo, a competência para a decisão será do juízo da zona eleitoral a ela correspondente. Art. 93. A decisão administrativa das inconformidades biométricas caberá. E, no tocante às duplicidades, ao juízo da zona eleitoral a que estiver vinculada a inscrição mais recente, tipo 1DBO. Segunda, no tocante às pluralidades. A. Ao juízo da zona eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em uma mesma zona eleitoral, tipo 1PBO. B. A Corregedoria Regional Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas entre zonas eleitorais de um mesmo estado ou do Distrito Federal, tipo 2PBO. C. A Corregedoria Geral Eleitoral, quando envolver inscrições efetuadas em zonas eleitorais de estados diversos, tipo 3PBO. Art. 94. Contra as decisões administrativas de que tratam os arts. 92 e 93 desta resolução será cabível recurso, no prazo de 3 dias, sendo competente para sua apreciação. E. A Corregedoria Regional Eleitoral, quando a decisão recorrida houver sido proferida por juiz eleitoral de sua circunscrição. Segunda, a Corregedoria Geral Eleitoral, quando a decisão recorrida houver sido proferida pela Corregedoria Regional. Art. 95. Havendo decisões conflitantes em processo de regularização de situação de eleitor ou eleitora, envolvendo inscrições atribuídas a uma mesma pessoa, proferidas por autoridades judiciárias distintas, a decisão caberá. E. A Corregedoria Regional Eleitoral,
quando se tratar de decisões proferidas por juízos de zonas eleitorais de um mesmo estado ou do Distrito Federal. Segunda, a Corregedoria Geral Eleitoral, quando se tratar de decisões proferidas por juízos eleitorais de estados diversos ou por corregedores regionais. Art. 96. Na instrução do procedimento administrativo, a autoridade judiciária poderá requisitar informações complementares ao juízo da zona eleitoral de cada uma das inscrições em tratamento. Primeiro, o juízo eleitoral ao qual for dirigida a requisição deverá prestar informações no prazo máximo de 10 dias, contados do seu recebimento. Segunda, a requisição deverá ser respondida no prazo indicado no 1 deste artigo, ainda que o eleitor não tenha sido encontrado. Terceiro, no caso de recusa ou de demora no atendimento, o juízo da zona eleitoral competente deverá informar o fato. A Corregedoria Regional Eleitoral, nos casos que envolvam zonas eleitorais da mesma unidade da Federação, ou B. A Corregedoria Geral Eleitoral nos casos que envolvam zonas eleitorais de unidades da Federação distintas. Art. 97. O juízo eleitoral só poderá efetivar a regularização, o cancelamento ou a suspensão de inscrição que pertença à sua zona eleitoral. Primeiro, os juízos de zonas eleitorais diversas reportarão à autoridade judiciária competente a ocorrência de fato ensejador do cancelamento de inscrição liberada ou regular ou a necessidade de regularização de inscrição não liberada, cancelada ou suspensa, sempre que a situação chegar a seu conhecimento. Segundo, se o juízo eleitoral competente para apreciação da inconformidade decidir pelo cancelamento de inscrição vinculada à zona eleitoral diversa, deverá comunicar ao respectivo juízo eleitoral, para que efetive a medida, ou suscite o conflito perante a Corregedoria. Art. 98. Nas duplicidades e pluralidades de sua competência, a Corregedoria Geral Eleitoral, ou a Corregedoria Regional Eleitoral, poderão se pronunciar quanto a qualquer inscrição agrupada. Art. 99. A competência para apuração do ilícito penal que decorra das duplicidades, pluralidades, incoincidências e inconsistências é do juízo eleitoral da zona, a que estiver vinculada à inscrição mais recente. Art. 100. A decisão administrativa tomada pela autoridade judiciária será processada conforme o caso. E, pela própria zona eleitoral. Segunda, pelas corregedorias regionais eleitorais. Terceira, pela Corregedoria Geral Eleitoral. Art. 101. A autoridade judiciária competente deverá se pronunciar quanto a situações de inconformidade, em até 40 dias contados. E, quando agrupadas, da data de realização do respectivo batimento, ou segunda, quando não agrupadas, do recebimento da comunicação de inconformidade. Primeiro proferida e registrada a decisão, caberá à autoridade competente verificar a regularidade dos lançamentos efetuados no cadastro eleitoral. Segundo, será automaticamente cancelada pelo sistema a inscrição envolvida em inconformidade, com situação não liberada, que não for objeto de decisão da autoridade judiciária no prazo especificado no caput deste artigo. Terceiro, as inscrições canceladas permanecerão no cadastro eleitoral, por prazo indeterminado, independentemente da causa do cancelamento. Capítulo 7. Da correição de eleitorado. Art. 102. A correição de eleitorado poderá ser determinada, observada a conveniência e a disponibilidade de recursos. E, pela Corregedoria Geral Eleitoral quando a. O total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. B. O eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município, e C. O eleitorado for superior a 65%, e menor ou igual a 80% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segunda, pela Corregedoria Regional, quando houver indícios consistentes ou denúncia fundamentada de fraude, ou outras irregularidades no alistamento em zona ou município. Art. 103. A realização da correição de eleitorado observará as instruções específicas do Tribunal Superior Eleitoral, e as que subsidiariamente baixar a Corregedoria, ou Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo único. Na hipótese do inciso I do artigo 102 desta resolução,
Os tribunais regionais indicarão previamente os municípios que preencham os requisitos do caput deste artigo. Capítulo 8º. Da revisão de eleitorado. Seção I. Dos requisitos e da competência para determinar a revisão de eleitorado. Art. 104. Se na correição do eleitorado for comprovada a fraude em proporção que comprometa a rigidez do cadastro eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral, ordenará a revisão do eleitorado, obedecidas as instruções contidas nesta resolução e as recomendações que subsidiariamente baixar. Primeiro, a execução da revisão de eleitorado com fundamento no caput deste artigo dependerá da existência de dotação orçamentária, a ser avaliada após já destacados os recursos para as revisões de ofício. Segundo, compete ao Tribunal Regional Eleitoral autorizar a alteração do período e ou da área abrangidos pela revisão a que se refere este artigo, comunicando a decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Art. 105. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, de ofício, determinar a revisão do eleitorado do município, observada a conveniência e a disponibilidade de recursos, quando o total de transferências ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. Segunda, o eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município, e terceira, o eleitorado for superior a 80% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo único. Os tribunais regionais eleitorais indicarão previamente os municípios que preenchem os requisitos do caput deste artigo, cabendo ao Tribunal Superior Eleitoral determinar a execução das revisões de eleitorado de ofício com observância aos prazos estabelecidos em normas específicas e à disponibilidade orçamentária. Art. 106. Na hipótese do artigo 105 desta resolução, a Corregedoria Geral Eleitoral expedirá provimentos para tornar pública a relação dos municípios a serem submetidos à revisão de eleitorado para coleta de dados biométricos. Parágrafo único. As causas supervenientes determinantes da inviabilidade de realização das revisões de eleitorado nos municípios constantes dos provimentos a que se refere o caput deste artigo deverão ser comunicadas, pelos respectivos tribunais regionais eleitorais, à Corregedoria Geral Eleitoral, impreterivelmente, no prazo de 48 horas de sua ocorrência, para que seja definida a redistribuição dos recursos correspondentes a outros municípios. Art. 107. Não será realizada a revisão de eleitorado. E, em ano eleitoral, salvo se iniciado o procedimento revisional no ano anterior, ou se, verificada a situação excepcional, o Tribunal Superior Eleitoral autorizar que a ele se dê início, e segunda, que abrange apenas parcialmente o território do município, ainda que seja este dividido em mais de uma zona eleitoral. Seção 2ª. Do procedimento revisional. Subseção I. Da preparação. Art. 108. Aprovada a revisão de eleitorado, a Secretaria de Tecnologia da Informação, ou o órgão regional congênere identificará no sistema as pessoas abrangidas pela revisão, assim entendidos aquelas inscritas eleitoras nos municípios envolvidos ou para eles movimentadas até 30 dias antes do início dos respectivos trabalhos. Parágrafo único. A listagem geral englobará todas as sessões eleitorais referentes à zona ou município objeto da revisão e será disponibilizada, por intermédio da respectiva Corregedoria Regional, ao juízo eleitoral da zona onde será realizada a revisão. Art. 109. A revisão de eleitorado deverá ser sempre presidida pelo juiz ou juiz eleitoral da respectiva zona, cabendo ao Tribunal Regional Eleitoral indicar, nos municípios com mais de uma zona eleitoral, o juiz ou juíza que coordenará os trabalhos. Primeiro, a fiscalização da revisão de eleitorado será desempenhada pela representante do Ministério Público que oficiar perante o juízo eleitoral. Segundo, o Tribunal Regional Eleitoral, por intermédio da Corregedoria Regional, inspecionará os serviços de revisão. Art. 110. Para a execução dos trabalhos de revisão de eleitorado, o juiz ou juiz eleitoral poderá mediante autorização do Tribunal Regional respectivo, determinar a criação de postos de revisão, e os dias e horários em que funcionarão, o que poderá ocorrer, inclusive, aos sábados, domingos e feriados, assegurada, em qualquer hipótese, a acessibilidade.
Segunda, requisitar diretamente as repartições públicas locais, observados os impedimentos legais. A. O quantitativo de auxiliares que for necessário para o desempenho dos trabalhos, e B. A utilização de prédios públicos para a instalação de postos de revisão, e terceira, determinar o atendimento revisional domiciliar de pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas, desde que haja meios para tanto. Primeiro, sempre que possível, serão instalados postos de revisão, pelo período necessário, em terras indígenas, comunidades quilombolas, comunidades isoladas e em localidades que por suas características dificultem, ou onerem demasiadamente o comparecimento de eleitores e eleitoras à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Segundo, o horário de funcionamento dos postos de atendimento será estabelecido conforme critérios de conveniência e oportunidade, visando a otimização dos recursos, materiais e humanos, necessários à realização dos trabalhos revisionais. Terceiro, nas datas em que os trabalhos revisionais forem realizados nos postos de revisão, o cartório sede da zona eleitoral poderá, se houver viabilidade, permanecer com os serviços eleitorais de rotina. Subseção 2ª. Dos prazos. Art. 111. O prazo do procedimento revisional será previsto no ato que determinar sua realização, e será, no mínimo, de 30 dias. Parágrafo único. A conclusão dos procedimentos revisionais será fixada em data que não ultrapasse 31 de março do ano de realização das eleições. Art. 112. O juiz ou a juiz eleitoral dará início ao procedimento revisional, no prazo máximo de 30 dias contados da determinação da revisão pelo tribunal competente. Primeiro, em qualquer modalidade de revisão de eleitorado, o juiz eleitoral poderá requerer à presidência do Tribunal Regional Eleitoral a prorrogação do prazo, em ofício fundamentado, observada a antecedência mínima de 5 dias em relação à data de conclusão dos trabalhos. Segundo, se em decorrência da prorrogação do prazo, a conclusão dos trabalhos recair em data posterior a 31 de março do ano eleitoral, a revisão de eleitorado não poderá ser homologada antes que, fim do processamento dos arquivos de urna, sejam retomadas as operações do cadastro eleitoral. Art. 113. Se na data e horário de encerramento dos trabalhos revisionais houver pessoas aguardando atendimento, serão distribuídas senhas ou adotado outro mecanismo de controle para que sejam admitidas à revisão. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os trabalhos continuarão de forma ininterrupta, respeitadas as situações de atendimento prioritário assegurado em lei, em ordem numérica das senhas, até que todas as pessoas sejam atendidas. Subseção 3ª. Da convocação dos eleitores e das eleitoras e da divulgação dos trabalhos revisionais. Art. 114. Recebida a listagem a que se refere o artigo 108 desta resolução, o juízo eleitoral fará publicar, com antecedência mínima de 5 dias do início dos trabalhos de revisão, edital, do qual constará a convocação dos eleitores e das eleitoras do S. município, S. ou da S. zona, S. para, ressalvadas as hipóteses expressas no próprio edital, comparecer pessoalmente à revisão de eleitorado, a fim de confirmar em seu domicílio, sob pena de cancelamento da sua inscrição eleitoral, sem prejuízo da apuração de fraude no alistamento ou na transferência, se constatada a irregularidade. Segunda, a exigência de apresentação de a. documento de identidade, b. comprovante de domicílio, conforme especificado no artigo 118 desta resolução, e c, se possível, título eleitoral ou documento comprobatório da condição de eleitor. Terceira, as datas de início e término dos trabalhos revisionais, a área e o período abrangidos e os dias e locais onde funcionarão postos de revisão, e quarta, as hipóteses de dispensa do comparecimento à revisão de eleitorado. Parágrafo único. A dispensa do comparecimento à revisão de eleitorado poderá ter por fundamento critérios de razoabilidade e economicidade, tais como a data da última operação eleitoral, a condição de indígena, quilombola ou pessoa com deficiência já anotada no cadastro eleitoral, a prévia comprovação do domicílio por meio de cruzamento de dados com outras entidades. Art. 115. Serão admitidos à revisão de eleitorado e estarão habilitados à formalização do RAI, e a coleta de dados biométricos às pessoas cuja inscrição esteja em situação regular ou suspensa. Parágrafo único. Havendo anotação de multa ou de outras restrições no cadastro, o processamento da revisão não a inativará.
Art. 116. A revisão de eleitorado deverá ser precedida de ampla divulgação, destinada a orientar os eleitores e as eleitoras quanto aos locais, período e horários em que deverão se apresentar. Primeiro, o edital de que trata o artigo 114 desta resolução deverá ser disponibilizado no Fórum da Comarca, nos cartórios eleitorais, repartições públicas e locais de acesso ao público em geral. Segundo, durante no mínimo 3 dias consecutivos, o edital será divulgado sem ônus para a Justiça Eleitoral por meio da imprensa escrita, falada e televisada se houver. Terceiro, o juiz ou a juíza eleitoral deverá dar conhecimento aos partidos políticos da realização da revisão de eleitorado, assegurando-lhes, na forma prevista nos arts. 75 e 76 desta resolução, acompanhar e fiscalizar todos os trabalhos. Quarto, serão ainda empregados quaisquer outros meios que favoreçam o pleno conhecimento da revisão de eleitorado, por parte de todas as pessoas interessadas, cabendo ao juízo eleitoral planejar e executar comunicações que atendam às particularidades das comunidades remotas, indígenas e quilombolas acaso existentes no município. Subseção 4ª. Dos documentos e de seu valor probatório. Art. 117. A prova de identidade só será admitida se feita pelo próprio eleitor ou pela própria eleitora mediante a apresentação de um ou mais dos documentos especificados no artigo 34 desta resolução. Art. 118. A comprovação do domicílio poderá ser feita por meio de um ou mais documentos dos quais se infira a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha da localidade pela pessoa para nela exercer seus direitos políticos. Primeiro, para os fins de comprovação de vínculo residencial, serão aceitas contas de luz, água ou telefone, bem como notas fiscais ou envelopes de correspondência, desde que tenham sido emitidos ou expedidos nos 3 meses anteriores ao comparecimento à revisão. Segundo, a comprovação de vínculos diversos do residencial poderá ser feita por meio de documentos adequados à sua natureza, não se exigindo antecedência mínima em hipóteses, tais como a de apresentação de cartão de usuário do Serviço Único de Saúde, SUS ou de comprovante de matrícula em instituição de ensino, nas quais a antiguidade não é essencial à constituição do vínculo. Terceiro, a declaração do eleitor ou da eleitora de que pertence à comunidade indígena ou quilombola, ou de que se trata de pessoa em situação de rua dispensará a comprovação documental do vínculo de que trata do caput deste artigo. Quarto, em qualquer outra situação na qual subsista dúvida quanto à idoneidade da documentação apresentada ou sendo tal documentação inexistente, a pessoa poderá declarar, sob as penas da lei, que tem domicílio no município. Art. 119. Na análise das declarações do eleitor ou da eleitora e da documentação comprobatória da identidade e do domicílio eleitoral, o juiz ou a juíza adotará a interpretação mais benéfica ao cidadão, sendo-lhe facultado, todavia, determinar realização de diligências, inclusive verificação in loco, antes de decidir. Parágrafo único. As diligências a que se refere o caput deste artigo poderão ser realizadas por meio de convênios ou com apoio de outras instituições públicas. Subseção V. Da análise dos documentos. Art. 120. O juiz ou a juíza determinará o registro da regularidade ou não da inscrição eleitoral, observado o seguinte procedimento. A. A pessoa designada para realizar o atendimento fará a conferência dos dados do eleitor ou da eleitora contidos no cadastro, com base nos documentos apresentados no momento da revisão. B. Comprovados a identidade e o domicílio eleitoral, será providenciado o preenchimento do formulário RAI, inclusive com a coleta de dados biométricos, se for o caso. C. O título eleitoral será entregue à pessoa como comprovante de seu comparecimento ao procedimento de revisão. E D. O eleitor ou a eleitora que não comprovar sua identidade ou domicílio não será considerado revisado. Art. 121. Se a pessoa possuir mais de uma inscrição liberada ou regular, apenas uma delas poderá ser considerada revisada. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, eventual título eleitoral encontrado em poder do eleitor ou da eleitora referente a qualquer inscrição, que exigir cancelamento deverá ser formalmente recolhido e inutilizado. Subseção 6ª. Da decisão de cancelamento da inscrição. Art. 122.
Concluídos os trabalhos de revisão, o juiz ou a juíza juntará os autos relatório sintético das operações de RAI realizadas, extraído do sistema Elo e, ouvido o Ministério Público, determinará o cancelamento das inscrições relativas a eleitoras e eleitores que não tenham comparecido. Primeiro, não serão canceladas as inscrições que, embora pertinentes ao período de abrangência das revisões de eleitorado, e sejam atribuídas a eleitoras e eleitores já identificados biometricamente, desde que atendidos os requisitos de qualidade dos dados biométricos que tenha havido expressa dispensa do comparecimento ao cartório eleitoral pela norma que determinar o procedimento revisional. Segunda, tenham em seu histórico registro do comando alusivo a deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais. E terceira, tenham em seu histórico registro ativo do comando alusivo à suspensão de direitos políticos fundada em condenação criminal. Segundo, o cancelamento das inscrições com fundamento neste artigo somente deverá ser efetivado no sistema, após a homologação da revisão pelo Tribunal Regional Eleitoral. Art. 123. A sentença de cancelamento de inscrições deverá ser específica para cada município abrangido pela revisão e prolatada no prazo máximo de 10 dias contados da data do retorno dos autos do Ministério Público, podendo o Tribunal Regional Eleitoral fixar prazo inferior. Primeiro, a sentença de que trata o caput deste artigo deverá relacionar todas as inscrições que serão canceladas no município. Segundo, as eleitoras e os eleitores atingidas, os pela sentença, presumindo-se do não comparecimento à revisão que se encontram em lugar incerto e não sabido, serão intimadas, os por edital sem prejuízo do envio de comunicação por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, quando se tratar de pessoa que dele for usuária. Terceiro, o edital será publicado nos sítios dos tribunais regionais da internet, ou em sistema específico, com prazo mínimo de 15 dias, dele devendo constar que os eleitores e as eleitoras cuja inscrição tenha sido cancelada, ou cuja transferência tenha sido revertida poderão recorrer da decisão, apresentando provas que justifiquem sua reforma, no prazo de 3 dias a contar da data final do edital. Quarto, aplica-se ao recurso contra a sentença de que trata este artigo o previsto nos arts. 59 a 62 desta resolução. Seção 3ª. Da homologação da revisão de eleitorado. Art. 124. Transcorrido o prazo recursal, o juiz ou juiz eleitoral fará minucioso relatório dos trabalhos desenvolvidos, que encaminhará, com os autos do processo de revisão, à Corregedoria Regional Eleitoral. Art. 125. Apreciado o relatório e ouvido o Ministério Público, a corregedora ou corregedor regional eleitoral. E indicará providências a serem tomadas, se verificar a ocorrência de vícios comprometedores à validade ou à eficácia dos trabalhos. Segunda, submetê-lo ao Tribunal Regional propondo a homologação da revisão, se entender pela regularidade dos trabalhos revisionais, ou b. A não homologação da revisão, se verificar o não comparecimento de quantitativo, que ultrapasse 20% do total de convocados, para o procedimento, ou a existência de circunstâncias peculiares, que impeçam o adequado atendimento das demandas de regularização das inscrições que vierem a ser canceladas. Parágrafo único. Na hipótese da alínea B do inciso 2º do caput deste artigo, o Tribunal Regional Eleitoral determinará que, uma vez concluído o processamento dos arquivos de urna, e retomadas as operações do cadastro eleitoral, seja reaberto o atendimento às eleitoras e aos eleitores submetidos à revisão, fixando o limite para a conclusão dos trabalhos e eventual suspensão durante o recesso forense, e comunicará esta decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. Capítulo 9. Das providências e penalidades decorrentes da ausência às urnas ou da não apresentação aos trabalhos eleitorais sem justificativa. Seção I. Da multa. Art. 126. Incorrerá em multa a ser arbitrada pelo juiz ou pela juíza eleitoral, e cobrada na forma prevista na legislação eleitoral e nas normas do Tribunal Superior Eleitoral que dispuserem sobre a matéria o eleitor ou a eleitora que deixar de votar e não se justificar nos seguintes prazos: há 60 dias contados do dia da eleição, e b. 30 dias, contados do seu retorno ao país, no caso de se encontrar no exterior na data do pleito, salvo se lhe for mais benéfico o prazo da linha deste inciso.
Segunda, tiver o processamento de seu pedido de justificativa rejeitado pelo sistema, em razão do preenchimento com dados insuficientes ou inexatos, que impossibilitem sua identificação no cadastro eleitoral, ou terceira, tiver seu pedido de justificativa indeferido pelo juiz ou pela juíza da zona a que pertence sua inscrição eleitoral. Parágrafo único. Nos prazos previstos no inciso I deste artigo, o eleitor ou a eleitora poderá formular o requerimento de justificativa, por ferramenta eletrônica disponibilizada pela Justiça Eleitoral, ou perante o juízo de qualquer zona eleitoral em que se encontre, devendo o cartório providenciar a remessa ao juízo competente. Art. 127. A fixação da multa observará a variação entre o mínimo de 3% e o máximo de 10% do valor utilizado como base de cálculo, podendo ser decuplicado em razão da situação econômica do eleitor ou da eleitora. Primeiro, para fins de fixação da multa, considera-se como uma eleição cada um dos turnos do pleito, inclusive em caso de renovação das eleições, bem como dia de votação em plebiscito ou referendo. Segundo, antes de arbitrada a multa pelo juízo competente, o eleitor ou a eleitora que pretender obter certidão de quitação, ou requerer operação por meio do serviço disponibilizado no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, poderá quitá-la pelo pagamento do valor máximo, correspondente a 10% do valor utilizado como base de cálculo. Terceiro, a pessoa que declarar, sob as penas da lei, perante qualquer juízo eleitoral, seu estado de pobreza ficará isento do pagamento da multa por ausência às urnas. Art. 128. O recolhimento da multa será feito nas formas previstas para a arrecadação de valores ao Tesouro Nacional, cabendo aos tribunais eleitorais disponibilizar, em seus sítios eletrônicos e aplicativos, ferramentas que facilitem o adimplemento. Parágrafo único. Identificado o pagamento da multa, a zona eleitoral em que a pessoa for inscrita eleitora registrará a circunstância no histórico da inscrição mediante comando de código de ASE específico, devendo ser extinto eventual procedimento administrativo para apuração da falta. Art. 129. A pessoa que deixar de se apresentar aos trabalhos eleitorais para os quais foi convocada, e não se justificar perante o juízo eleitoral nos 30 dias seguintes ao pleito incorrerá em multa. Primeiro, a fixação da multa a que se refere o caput observará a variação entre o mínimo de 10% e o máximo de 50% do valor utilizado como base de cálculo, podendo ser decuplicada em razão da situação econômica do eleitor ou eleitora, ficando o valor final sujeito à duplicação em caso de a mesa receptora deixar de funcionar por sua culpa, ou b. a pessoa abandonar os trabalhos no decurso da votação sem injusta causa, hipótese na qual o prazo aplicável para apresentação de justificativa será de 3 dias após a ocorrência. Segundo, a aplicação da multa de que trata este artigo observará, no que couber, o disposto nos 1º a 3º do artigo 127 desta resolução. Terceiro, recolhida a multa, será observado o previsto no artigo 128 desta resolução. Seção 2ª. Do cancelamento da inscrição eleitoral por ausência a 3 eleições consecutivas. Art. 130. Será cancelada a inscrição do eleitor ou da eleitora que se abstiver de votar em 3 eleições consecutivas, salvo se houver apresentado justificativa para a falta ou efetuado o pagamento de multa. Primeiro, para fins de contagem das 3 eleições consecutivas, considera-se como uma eleição cada um dos turnos do pleito. Segundo, não se aplica o disposto no caput deste artigo às pessoas para as quais a. O exercício do voto seja facultativo. b. Em razão de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o exercício do voto, tenha sido lançado o comando a que se refere a linha B do 1º do artigo 15 desta resolução, ou c. Em razão da suspensão de direitos políticos, o exercício do voto esteja impedido. Art. 131. A Secretaria de Tecnologia da Informação colocará à disposição do juízo eleitoral relação das eleitoras e dos eleitores da respectiva zona cujas inscrições são passíveis de cancelamento, devendo o edital ser divulgado no sítio do Tribunal Regional Eleitoral e afixado no cartório eleitoral. Primeiro, será também expedida a notificação por meio do aplicativo da Justiça Eleitoral às eleitoras e eleitores, quando se tratar de usuárias e usuários cadastrados.
Segunda inscrição será automaticamente cancelada pelo sistema se, decorridos 60 dias da data do batimento que identificar as inscrições sujeitas a cancelamento, não for efetivado no cadastro eleitoral. A comando de código AS relativo à justificativa da ausência às urnas, pagamento da multa respectiva ou isenção desta. B. Comando de código AS relativo à isenção de sanções a pessoas com deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao alistamento e ao exercício de voto, ou C. Processamento da operação de transferência. Capítulo X. Das disposições finais. Art. 132. O Tribunal Superior Eleitoral estabelecerá diretrizes e metas para o processo de coleta biométrica, fixando o Planejamento Nacional de Expansão do Projeto de Identificação Biométrica do Eleitorado, cabendo aos tribunais regionais eleitorais estabelecer os planos de ação, segundo suas peculiaridades para o seu cumprimento. Art. 133. A base de cálculo para aplicação das multas previstas nesta resolução, salvo se prevista de forma diversa, será R$ 35,13. R$ 35,13. Art. 134. Os registros de banco de erros permanecerão disponíveis para tratamento pelas zonas eleitorais durante o prazo de 6 meses, contados da data de inclusão da inscrição no banco, após o qual serão automaticamente excluídos, deixando de ser efetivadas as operações correspondentes. Parágrafo único. Os documentos de RAI com mensagem, operação não efetuada, revisão de eleitorado, prazo ultrapassado, e operação não efetuada, eleitor, a faltoso, a prazo ultrapassado permanecerão em banco de erros por prazo indeterminado, no aguardo do seu regular fechamento e submissão dos documentos ao processamento. Art. 135. A Corregedoria Geral Eleitoral, com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação, providenciará manuais e rotinas necessários à execução dos procedimentos de que trata esta resolução. Art. 136. A Corregedoria Geral Eleitoral e as Corregedorias Regionais Eleitorais exercerão supervisão, orientação e fiscalização direta do exato cumprimento das instruções contidas nesta resolução. Art. 137. A Corregedoria Geral Eleitoral expedirá provimentos destinados a regulamentar a presente resolução, necessários à sua fiel execução. Art. 138. A implementação das funcionalidades e campos previstos nesta resolução se fará de forma gradativa, de acordo com o cronograma a ser apresentado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, conforme ordem de priorização orientada para a facilitação do exercício de direitos por cidadãs e cidadãos. Parágrafo único. Antes da efetiva implementação de funcionalidade tecnológica prevista nesta resolução, não poderá ser invocada a nulidade de qualquer ato por inobservância de dispositivo que prever sua utilização. Art. 139. A migração de dados existentes no cadastro eleitoral, para novos campos previstos no artigo 42 desta resolução, e a inclusão de novos dados a eles, correspondentes ocorrerão de forma gradual, à medida que forem atualizadas as informações dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sem prejuízo da implementação de ações específicas junto a comunidades tradicionais, a pessoas com deficiência ou a outros grupos em relação aos quais a priorização da atualização de dados possa subsidiar a melhoria da prestação dos serviços eleitorais. Art. 140. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, e as resoluções TSE nos 9.195, de 8 de maio de 1972, 19.465, de 12 de março de 1996, 21.538, de 14 de outubro de 2003, 21.920, de 19 de setembro de 2004, 22.097, de 6 de outubro de 2005, de 23.088, de 30 de junho de 2009, 23.335, de 22 de fevereiro de 2011, 23.440, de 19 de março de 2015, 23.537, de 5 de dezembro de 2017 e 23.510, de 23 de fevereiro de 2017. Brasília, 26 de outubro de 2021. Ministro Luiz Felipe Salomão, relator.